Uma vez, Pedro, eu resolvi fugir de casa, lá no Alegrete. Fugi de casa com uma lata de leite condensado, 2 bananas e bolachinha Maria, né? Que era a minha provisão para me manter no mundo, isso com 6 ou 7 anos. Eu fugi de casa. Quando chegou o final da tarde, lata de leite condensado, vocês sabem, a gente fura de um lado, fura do outro e chupa, né? Não precisa de muita tecnologia para isso, né? Chega a correr uma lágrima nos olhos, de tão doce que é, né? Meio repugnante tomar uma lata de leite condensado, mas enfim, no dia que eu passei a fugir de casa, terminaram as minhas provisões e eu me dei conta, opa, está escurecendo. E o meu pai me encontrou na frente do Cinema Glória. Não tinha muita psicologia, tá? A psicologia foi pegar pela orelha, né? Enfim. Mas eu me dei conta, quando eu cheguei em casa, que eu estava em sérios apuros. Eu não tinha como sobreviver. E a minha mãe me ensinou uma lição que serve para nós sobre o contrato de trabalho, que é uma lição de direito do trabalho, de história do trabalho humano. Ela me disse assim: meu filho, quem não manda no bolso, não manda no nariz. Minha mãe nunca estudou economia, é uma professora com a antiga normal. Quem não manda no bolso, não manda no nariz. Eu me dei conta, porque apesar do meu pai ter me pego lá no final do dia, estavam desesperados, o guri fugiu de casa, né? Eu já estava com vontade de voltar para casa, porque eu não sabia onde eu ia dormir e eu não tinha o que comer mais. Então eu aprendi a lição básica da economia, que é: quem não manda no bolso, não manda no nariz. Por que as mulheres se emanciparam? Por que nós tínhamos uma sociedade patriarcal, machista, conservadora, e as mulheres ocuparam o seu espaço dentro da sociedade? Porque as mulheres foram trabalhar. No momento que as mulheres se emanciparam economicamente, elas passaram a dividir com os homens a responsabilidade pela economia do lar. E quem manda no bolso não quer ser mandada no nariz. No momento que eu tenho como me subsistir, como me manter, eu não quero que alguém mande em mim. A sociedade patriarcal foi mudada em grande condição por causa dessa velha lição de economia. Só que, no contrato de trabalho, eu mando no meu bolso até por ali. Porque eu vou trabalhar. Vou trabalhar para alguém que detém, que é o proprietário dos meios de produção, o dono da empresa. Detém as máquinas, detém o prédio, detém o nome, o know-how, a tecnologia, e eu vou lá trabalhar. Eu posso, por exemplo, trabalhar por conta própria. Essa é uma outra forma de trabalho livre, o trabalho autônomo. Eu posso, por exemplo, fazer sapatos. Eu sou um sapateiro que faço sapatos. Eu compro a matéria-prima, eu transformo a matéria-prima, eu vendo a matéria-prima transformada, me aproprio do resultado. Isso é o trabalho autônomo. Eu sou o proprietário dos meios de produção e eu comercializo o meu trabalho. A diferença de um sapateiro para um trabalhador numa fábrica de sapatos, primeiro, eu não sei se o trabalhador da fábrica de sapatos sabe fazer um sapato inteiro. Ele sabe fazer partes de sapato. Na linha de produção, ele só cola, ele só costura, ele só encaixota. A maioria, talvez a grande maioria dos trabalhadores nas fábricas de sapatos não sabem fazer um sapato inteiro. Eles sabem fazer partes de sapato. Marx chamava isso de alienação, a perda do saber produtivo. Isso é uma forma de eu dominar as pessoas. Porque se a pessoa não sabe fazer o todo, ela não manda no seu nariz. Porque ela não pode comercializar uma coisa que ela perde o saber produtivo. Mas mais do que isso, quando a pessoa trabalha, ela gera uma riqueza. Não há nenhum material na natureza que não tenha tido trabalho humano. Mesmo o material mais simples precisa do trabalho humano para adquirir significação econômica. Portanto, o trabalho humano transforma as coisas da natureza. Ou transforma produtos, ou ele é o valor em si. Por exemplo, eu posso ter apenas serviços, prestação de serviços, sem modificar matérias-primas. De qualquer forma, a questão é: quem é o dono daquilo que foi produzido? Se é o proprietário dos meios de produção, o empregador ou o patrão, como nós quisermos chamá-lo, ele vai comercializar, ele vai se apropriar do resultado e depois ele vem de volta distribuindo
a parte da riqueza que foi gerada. Então, uma parte paga a matéria-prima, outra parte paga os investimentos ou o empréstimo que ele tirou no banco, uma parte desse dinheiro paga os tributos, uma parte desse dinheiro paga os salários dos trabalhadores. Mas falta uma questão essencial, que é o lucro. Quem fica com o lucro? São os trabalhadores que geraram a riqueza ou são os proprietários dos meios de produção? É evidente que os proprietários dos meios de produção recebem o lucro. E recebem também o risco, né? Porque também alguma coisa tinha que ter em troca, o ônus e o bônus. O proprietário dos meios de produção domina toda a cadeia produtiva, devolve aos trabalhadores uma parte da riqueza, sob a forma de salário, de remuneração, e uma parte fica para si, sob a forma de lucro. Então, esse é o esquema básico do trabalho assalariado a partir do século XIX no mundo inteiro, que nós chamamos normalmente de sistema capitalista. O sistema capitalista tem essas 4 características: propriedade privada dos meios de produção, liberdade de contratar, trabalho assalariado e lucro. É assim que funciona nos Estados Unidos, na Suécia, na Alemanha, na Bélgica, no Brasil, na África do Sul, no Canadá, na Austrália, na Indonésia, na Nova Guiné. O sistema capitalista é o sistema hegemônico caracterizado por que uma parte da riqueza gerada pelo trabalho retorna ao proprietário dos meios de produção sob a forma de lucro. Mas isso por si só, não estamos questionando se isso é certo ou não, isso por si só, pelo menos estabelece uma relação direta entre o trabalhador e seu patrão. Ou seja, eu sei quem me emprega e sei para quem eu tenho que reivindicar. E é assim que se formam os movimentos dos operários. Os movimentos dos operários do século XIX são basicamente os mesmos até hoje. Quais são os primeiros motivos dos movimentos operários? A jornada de trabalho, que antigamente era fixada em jornadas de 12, 14 até 16 horas por dia. Os salários, melhorar os salários. E as condições de saúde, salubridade, acidentes de trabalho, doenças do trabalho, que no início da Revolução Industrial a situação era péssima. Muitas pessoas morriam no trabalho em função de estarem trabalhando e das doenças profissionais. Então, num primeiro momento, os trabalhadores não eram vistos como pessoas. Para ser pessoa, por exemplo, cidadão, na França do século XIX, no Brasil, até antes da Segunda Guerra Mundial, primeiro tinha que ser maior, de 35 anos, proprietário, homem, porque as mulheres não eram consideradas pessoas, ou seja, eram poucos indivíduos que preenchiam todos os requisitos de serem cidadãos. Os trabalhadores eram melhores do que animais, mas menos do que pessoas. As primeiras lutas, e portanto, para eu ter um direito reconhecido como trabalhador, portanto, como pessoa, não é uma luta individual do seu João contra o seu patrão. É o seu João, o seu Pedro, a dona Antônia, a dona Joana, etc. e tal, que se reúnem e dizem assim: nós vamos cruzar os braços, fazer uma greve e queremos melhores salários. Nós vamos cruzar os braços, fazer uma greve e queremos uma jornada de trabalho limitada a 8 horas por dia. A primeira noção de cidadania, que vai incorporar milhares e milhares de pessoas à ideia de serem cidadãos, como nós somos hoje, é uma noção coletiva. É a noção de que nós, unidos, somos mais fortes do que desunidos. Isso é fundamental. E aí começa, então, a ideia dos direitos sociais, que começam basicamente pela limitação de jornada e pelo salário, e pelas condições de saúde. Vou dar 2, 3 exemplos práticos disso. Os alemães não chamavam contrato de trabalho no início. Hoje todos nós chamamos, vou fazer um contrato de trabalho, a rescisão do contrato de trabalho, a carteira de trabalho. Os alemães chamavam de contrato de tarifa. O contrato que regia as relações de trabalho era considerado de tarifa. Por quê? Porque ele não tinha nome. As pessoas, os trabalhadores não eram considerados cidadãos individuais, era um nome, mas já era uma vantagem, porque aquele contrato era tarifado para um grupo de 100 trabalhadores, e eu sabia uma coisa: aqueles 100 trabalhadores não trabalhariam mais de 8 horas por dia, porque conquistaram isso com a sua luta, com a sua mobilização, com a sua dedicação. Mas nós viemos evoluindo para isso. Hoje qualquer trabalhador diz assim:
eu vou sair, fui despedido, vou buscar meus direitos na justiça. E sabem, a justiça do trabalho, com todos os seus problemas, é a mais popular, é a mais acessível, é a mais simples. Qualquer trabalhador sabe que se foi despedido, vai na justiça do trabalho. Alguns até simploriamente dizem, eu vou no Ministério do Trabalho. Não é o Ministério, é Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, mas a gente sabe disso. Né? E nós temos uma mentalidade de simplicidade, concentração, oralidade, rapidez, porque nós sabemos a importância que é o salário para as pessoas. Mas o que eu queria chamar a atenção para ligar isso com a terceirização, essa relação construída ao longo de um século, todo o século XX e século XXI, é uma relação direta. Há uma palavra muito complexa, o Pedro disse assim, não fala muito difícil, etc e tal, mas eu vou usar uma palavra só, tá? Eu falei só para não, desculpa, só para esclarecer, não ficar só no juridiquês, que o juridiquês nos limita. Eu sei, eu estou tentando conversar de uma forma mais coloquial, mas existe uma palavra que chama-se sinalagma. Sinalagma é a natureza da relação de trabalho como nós conhecemos. O que é sinalagma? Sinalagma é equilíbrio, obrigações contrárias e equivalentes. Ou seja, para X horas de trabalho, eu tenho X horas de salário, X tanto de salário. Isso é o sinalagma. Como na compra e venda, eu dou tanto de dinheiro para receber tanto de mercadoria. São contratos sinalagmáticos, obrigações contrárias e equivalentes. Mas é uma relação direta entre o trabalhador e eu identifico quem me paga e o empregador identifica quem lhe presta trabalho. Assim é que foi construído, né, toda a luta, por exemplo, de melhor distribuição de riqueza. Quando os sindicatos se unem, começam a pressionar, diz assim, nós queremos melhores salários, nós queremos o piso da categoria, nós queremos um plano de carreira, nós queremos limitação na jornada de trabalho, nós queremos proteção, por exemplo, que nós não vamos trabalhar em condições insalubres ou perigosas. Tudo isso é construído em cima dessa ideia de que há um patrão e um empregado, um empregador e um empregado. Sinalagma, obrigações contrárias e equivalentes. Com isso, por exemplo, as democracias ocidentais conseguem melhor distribuição de riqueza, diminuição entre ricos e pobres. Todos os países que desenvolveram este modelo, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, até mesmo os Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo, conseguiu melhores níveis de distribuição de riqueza via a massa salarial. Vejam que curioso. São direitos, conquistas dos trabalhadores que no final das contas acabaram beneficiando os próprios patrões. Porque se eu distribuo melhor a riqueza, mais pessoas adquirem bens. Havendo maior consumo, tem mais produção. Tendo mais produção, tem mais lucro. O curioso das conquistas sociais é que os países que alcançaram melhores níveis de distribuição de renda, menor distância entre ricos e pobres, são os países que deram mais direitos sociais para os seus indivíduos, porque distribuíram melhor a riqueza. Porque não tem sentido a riqueza ficar concentrada na meia dúzia e o resto passando fome. Essa é uma das razões, por exemplo, que o Getúlio Vargas, quando chega e chama os empresários da CLT, diz assim, ó, e os empresários dizendo, nós somos contra as leis trabalhistas, nós estamos, isso aqui é um absurdo, o senhor se elegeu, ou o senhor é um ditador. Na época o Getúlio estava na CLT estava no auge do Estado Novo, o senhor pode fazer o que quiser. E o Getúlio Vargas respondeu para ele, disse assim, elite burra, vocês não estão se dando conta que eu estou tentando salvar vocês de vocês mesmos, da ambição de vocês. Como quem diz, a distribuição da riqueza dentro da sociedade é melhor para o próprio capitalismo. Não vou entrar na questão se isso está certo ou errado. Eu só quero mostrar que esse é o esquema do contrato de trabalho tal como nós conhecemos. O que é a terceirização? É muito fácil explicar a terceirização por uma questão. Se eu tenho dois, patrões e empregados, nós já sabemos que os empregados trabalham, geram riqueza e não recebem toda a riqueza que eles geraram, porque uma parte dessa riqueza fica com o patrão sob a forma de lucro. Se eu colocar um terceiro nessa relação, entre o empregado e o empregador, primeira pergunta, esse terceiro trabalha de graça? Alguém trabalha de graça? Não. Segunda pergunta,
Da onde eu vou tirar a remuneração desse terceiro? Opção A, dos lucros do empregador. Opção B, dos salários dos empregados. É isso, não preciso dizer mais nada. Isso é a terceirização. É claro, né? É muito claro. É muito claro. Não precisa dizer mais nada. Vou dizer só porque me comprometi com o Pedro de falar um pouquinho mais. Mas a palestra podia parar por aqui. Não precisa nem desenhar, nem nada. É claro. Se eu colocar um terceiro, os franceses chamam isso de marchandage. A intermediação de mão de obra. A exploração. Nós chamamos isso, sabe como? Gato. Sabem os gatos? O gato é o que vive intermediando. Por que o direito do trabalho combate o marchandage ou combate os gatos? Porque por trás disso entram as piores formas de exploração do trabalho humano. Entram as novas formas de escravidão, entra o tráfico de pessoas, o tráfico de menores, o tráfico de mulheres, a escravidão sexual, etc. e tal. Sempre que eu colocar um terceiro numa relação de trabalho, eu pioro as condições dos trabalhadores. Porque ninguém trabalha de graça. Então, e aí alguém vai perguntar, mas por que nós ainda assim temos a terceirização? Bom, há uma pressão do outro lado, a pressão dos empregadores. Então os empregadores dizem assim, não, mas existem certas atividades que não são as atividades fim da empresa. Por exemplo, eu tenho uma grande indústria metalúrgica, uma grande plataforma de trabalhadores químicos, ou eu tenho os trabalhadores, sei lá, na indústria da construção civil. Para facilitar, para melhorar as condições de trabalho, eu vou colocar um refeitório para esses trabalhadores. A minha atividade é metalúrgica, eu não quero me ocupar com as tarefas, por exemplo, do nutricionista, do auxiliar de cozinha, da limpeza, etc. e tal. Então, eu poderia terceirizar, porque essa atividade não é a atividade fim, mas é uma atividade meio. Um outro exemplo. Hoje, a segurança pública é um problema no país. A posse de armas é um problema. Os empresários dizem assim, eu não quero pegar e dar um revólver para uma pessoa, e essa pessoa sem treinamento, eu sou dono de uma farmácia, mas eu quero contratar um segurança, eu tenho uma floricultura, mas eu quero contratar um segurança. Eu não quero contratar um segurança, saber se ele tem curso de tiro, etc. e tal. Então eu vou numa empresa terceirizada, porque não é a minha atividade fim, eu contrato segurança. Tem uma lei específica para isso, que é a Lei 7.132 para as atividades de segurança. Hoje, na prática, é impossível contratar um segurança armado que não seja por empresa terceirizada. E ninguém é louco de contratar sem que seja por terceirização, até por uma questão de garantias. Então, essa é a realidade que levou a uma certa flexibilização. Sempre a história das lutas sociais foi contrária à terceirização, contrária à subcontratação de mão de obra, contrária à intermediação de mão de obra. Mas, excepcionalmente, em algumas atividades, serviços de limpeza, serviços de vigilância, serviços de logística, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa de soja e contrato caminhoneiros, que não são a minha atividade fim. A minha atividade fim é a agricultura, e o transporte eu poderia terceirizar, contrato um trabalhador autônomo ou uma empresa terceirizada. E, mais recentemente, até uma cooperativa de trabalho. Então, isso não está na lei. Isso vai aparecendo paulatinamente na jurisprudência trabalhista, nas decisões da Justiça do Trabalho. Primeiro uma súmula mais restritiva, 256, depois uma súmula mais ampla, que é a que estava mantendo a situação, que é a súmula 331. O que é uma súmula? Uma súmula é quando um tribunal decide muitas vezes num sentido, ele escreve e dá como um parâmetro, diz assim, olha, aqui não tem lei, então na ausência da lei, a situação vai ser assim, assim, assado. Na prática, a súmula faz o papel de lei. Ela diz o que a lei não disse. Nós passamos 20 anos sem lei de terceirização. Tínhamos uma lei precária de 74. O que aconteceu agora? Agora foi ressuscitado e havia mais de uma dezena de projetos de lei sobre terceirização. Eu não sei se propositalmente ou não, aí não vou emitir juízo de valor,
A Câmara dos Deputados, ou o presidente da Câmara dos Deputados, foi lá e buscou o pior projeto. O PL 4.330 é o pior projeto de todos os que se encontram no Congresso Nacional. É o mais selvagem, é o mais destruidor, é o que põe terra arrasada, como os romanos fizeram com os cartagineses, né? Não fica pedra sobre pedra. Por que ele não deixa pedra sobre pedra? Às vezes, também a gente tem que saber, dentro da lei, dentro do juridiquês, qual é a expressão central, que não precisa ser formado em direito para saber. Porque ele permite a terceirização nas atividades. E ele não usa atividade fim, ele usa uma palavra mais pomposa, diz assim, inerentes, acessórias ou complementares. O inerentes. Na verdade, poderia dizer assim, pode terceirizar tudo. Seria muito mais simples e inteligível. Mas ele disfarça, né, no artigo 4º, parágrafo 2º, lá, tarará, inerentes, acessórias ou complementares. Qualquer coisa. Isso põe por terra todos aqueles princípios que nós vimos. Bom, o sistema capitalista é injusto? Vamos chegar à conclusão que é injusto, mas pelo menos um contrata, o outro trabalha e eu sei quem é o meu patrão. Eu sei para quem eu vou reivindicar. Aqui eu não sei quem é mais o meu patrão. Então, vamos para a terceira e última parte. Quais são os reflexos disso? Quando eu cheguei aqui, na palestra, a primeira coisa que eu fiz foi anotar o nome das pessoas. Uma questão de educação, aprendi isso em casa. Chama-se as pessoas pelo nome. Ou quando a gente não se lembra do nome, a gente pede desculpas. É assim que a gente aprende em casa, não é verdade? Né? Chamar uma pessoa pelo nome é um sinal de respeito. O primeiro problema da terceirização é que as pessoas perdem o nome. É a tia da limpeza. É o guardinha. Ele não é o seu Epaminondas. Ele não é o seu Fulgêncio ou o seu Francisco. Não é a Dona Maria, a Dona Lúcia, a Dona Ana. É a tia da limpeza. É o tio da portaria. É o guardinha. E as pessoas têm o direito de serem reconhecidas pelo nome. Nós nos tornamos mais dignos quando dizem nosso nome. E mais do que isso, quando dizem o nosso sobrenome. O nome é o indivíduo, mas o nosso sobrenome carrega a história dos nossos antepassados. É a minha mãe, o meu pai, a minha família. Como cidadão, né, é um dos direitos fundamentais do ser humano é ter um nome e um sobrenome. O Código Civil diz isso. O nome é a expressão da cidadania da pessoa. A terceirização, e mais, esse projeto de lei prevê uma quarteirização. E daqui a pouco vamos falar quinteirização, sei lá o quê. As pessoas perdem o nome. E elas voltam com isso, tudo aquilo que nós conquistamos, de que trabalhadores são pessoas, voltam a ser coisas, mercadoria. Por isso que esse projeto, eu disse no início da exposição, é dos projetos que nós não podemos ir para casa tranquilos. Como cidadãos, não importa o partido político, é uma questão de Estado, de nação, de sociedade, de civilização. Não importa. Não importa o partido. Não importa a política. A política é importante, eu sei bem, Pedro. Mas aqui é uma questão de civilização. As pessoas têm direito a serem elas e defender seus direitos. E inclusive defender e aprender a velha lição que eu aprendi: quem não tem, manda no bolso, não manda no nariz. Porque aqui eu não sei sequer quem paga meu salário, quem deposita meu fundo de garantia, que é um direito, quem recolhe a minha previdência social. É isso que está em jogo. Vamos pegar um exemplo e com isso eu já encerro a minha exposição. Alguém de vocês já foi reclamar de algum problema do telefone celular ou da conta do celular? Como que é um contrato do telefone celular? Alguém de vocês, não tiveram problemas com isso, evidentemente, que tudo dá certo. Eu tive. E vou contar a minha história.
Eu comprei um ar-condicionado, não é nem de celular. Comprei o ano passado, foi o verão mais quente de Porto Alegre dos últimos 65 milhões de anos. E eu casualmente me lembro disso, porque no dia 6 de fevereiro, às 13h30 da madrugada, telefonou o meu genro, casado com a minha filha, dizendo que a Maria Luísa estava vindo para o mundo, que é a minha neta. Me telefona o Rafael e diz assim: olha, acorda que a Mariana vai ganhar nenê, minha filha. Lá fui eu, fazia 30 graus às 4 horas da madrugada. 30 graus às 4 horas da madrugada é para dizimar a vida humana sobre a Terra. Não existe outra. Eu cheguei no posto, me lembro disso porque eu cheguei no posto para abastecer, o carro estava sem gasolina, cheguei no posto para abastecer e estavam 3 frentistas atirados para trás, assim, num estado de prostração. Em função disso, em função da neta, eu resolvi comprar um ar-condicionado, que eu tinha pifado o ar-condicionado na minha casa. Comprei o ar-condicionado. Os caras foram instalar, não funcionou o ar-condicionado. Eu fui nas letras do contrato, tinha umas 300 cláusulas miudinhas. Eu me defendo relativamente bem com contratos e leis em função da minha profissão. Telefonei para a senhora, como qualquer um de vocês deve ter telefonado para a companhia telefônica. Olha, a minha conta veio errado. Eu digo, o ar-condicionado não funcionou. Existe uma lei chamada Código de Defesa do Consumidor, que me dá o direito, em 7 dias, um equipamento novo, etc. e tal. A moça do teleatendimento disse assim: o senhor abriu a caixa? Eu disse, abri. O ar-condicionado, ele não sai da caixa assim, de uma forma transcendente e se instala sem que a gente abra a caixa. Eu abri. Ah, sinto muito. Não tem mais garantia. Não tem mais garantia, o senhor não vai receber, etc. e tal. Lá fui eu. Eu não tinha com quem conversar do outro lado. Eu tinha uma entidade abstrata que é uma moça que atende. Eu não sei nem onde trabalha essa moça. Ela podia trabalhar em Goiânia, por exemplo, que eu não ia saber. Então, quem já passou pelas agruras, bom, para abreviar a história, tive que entrar na justiça, pequenas causas, 6 meses de tramitação, pedi uma indenização, etc. e tal, acabei ganhando. Na verdade, eles fizeram um acordo porque a moça que defendia a loja tinha sido minha aluna na faculdade, ficou com pena, e disse, não, o doutor Francisco é conhecido e tal, nós vamos fazer um acordo com o senhor, e acabaram basicamente me pagando o ar-condicionado, que nada mais é do que o meu direito. Né? Eu fui lá e paguei um ar-condicionado e eu tenho direito a ter um ar-condicionado. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção dessa história é o seguinte: como seria uma companhia telefônica, como seria a conta de água, a conta da luz. Né? Nunca estranharam que às vezes um call center tem um sotaque de uma pessoa que não é do Rio Grande do Sul? Né? Algumas empresas, provavelmente, se forem falar inglês, vão falar com um indiano, com uma pessoa na África do Sul. Eu sei disso, a minha outra filha mais nova trabalha num call center, né? Numa multinacional, e ela fala bem inglês, então ela atende a Índia. Às 6 da manhã ela pega no serviço e também queria sair de casa, etc. e tal. Eu digo, pode ir, vai trabalhar. E ela brava foi lá e em um mês voltou, disse, pai, estou trabalhando. Eu digo, tá bem. Ela queria viajar. Eu digo, vai, eu te ajudo na viagem. Consegue um emprego e vai, paga. E ela foi lá, disse, eu consegui um emprego. Tu me ajuda? Eu digo, agora tem que ajudar. Né? Mas ela trabalha no Brasil atendendo a Índia. Assim como várias pessoas. Então, isso é a despersonalização. A terceirização é isso. Eu não sei quem é o outro. Quando eu não sei quem é o outro, eu estou desprotegido. Sob o ponto de vista do trabalhador, eu não sei quem me paga. Portanto, eu não sei para quem que eu vou reivindicar quando me pague. E aqui, só para terminar, tem uma outra característica perversa desse projeto. Para abrir uma empresa de terceirização no Brasil, eu preciso de uma folha de papel, de um telefone, mesa, cadeira e uma sala alugada. O que é abrir uma empresa? Eu faço um papel para fazer o contrato social.
Então eu coloco sócio A, sócio B, que se comprometem a integralizar o capital, não sei o que mais, e cada um dá 1% agora. Um capital social de R$200 mil, cada um dá R$200, chega na junta comercial, tá aqui, formalmente está válido, e eu abri uma empresa. Não tenho patrimônio nenhum para garantir. Se tudo der errado, basta a folha de papel. Ou seja, como é que é na França para abrir uma empresa de trabalho terceirizado? Uma ETT que eles chamam. Eu tenho que fazer um depósito de 250 mil euros em dinheiro que fica numa conta que, se der tudo errado, aquilo ali é a garantia do contrato. Porque eu vou sair contratando pessoas, eu vou criar expectativas para as pessoas. O mínimo que eu tenho é algum patrimônio. Vamos sair do direito do trabalho. Como é que vocês acham que o McDonald's contrata um franqueado do McDonald's? Eu vou chegar lá, sem ter onde cair morto, e dizer assim, não, eu sou um cara trabalhador, honesto, e pode mandar aqui uma franquia. Uma franquia do McDonald's é uma mina de dinheiro. Mas o McDonald's vai dar para alguém uma tecnologia, um segredo industrial, máquinas, equipamentos, uma forma de vender. O McDonald's exige $500 mil que eu deposite para eu poder abrir uma franquia do McDonald's. Não é qualquer pessoa que tem $500 mil. Dependendo da loja, $250 mil. Ou seja, ninguém é bobo. Como é que eu vou dar todo o meu patrimônio, qualquer franquia, assim, se não for lá? O Pedro pode ser o sujeito mais correto do mundo. Se ele não tiver $250 mil, ele não abrirá uma franquia do McDonald's. E vai ter que esperar 5 anos para começar a dar lucro. Mas o negócio é tão bom que mesmo assim as pessoas querem. Agora, para eu abrir uma empresa de trabalho temporal, que vai empregar 200, 300, milhares de trabalhadores, que vai gerar, por exemplo, vai ganhar uma licitação, eu nem falei aqui do setor público, eu chego com uma promessa, um telefone, uma cadeira, uma sala alugada, pronto, abri. Formalmente posso botar, se o meu nome está sujo, eu boto um laranja, e lá eu ganhei uma licitação, que eu presto serviços por 6 meses, 1 ano e desapareço. Esse é o problema da terceirização. Eu não tenho garantias. Os países europeus exigem, no mínimo, um depósito. Isso impede fraudes? Não, mas dificulta. As grandes, vamos dizer assim, melhorias do substitutivo, que foi aprovado em comparação com o projeto, é que tentam colocar, sabendo que a batalha estaria, entre aspas, perdida, tentam colocar algumas dificuldades para as fraudes, mas não impedem as fraudes. E não salvam o projeto. Porque o projeto, intrinsecamente, é um desserviço à civilização. E nós não somos animais. Nós não somos selvagens. Nós somos gente. E gente tem que ser tratada com respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Francisco Gonçalves Araújo. Tem palestra em Caxias agora, mas eu quero fazer um brevíssimo registro. Eu vi o jurista, doutor Solange, Eugênio Zaffaroni, que não tem nada a ver com a área trabalhista. O doutor Zaffaroni é hoje o maior penalista do mundo, o argentino da Corte Superior Argentina, penalista. E ele fez um comentário sobre o projeto de Sandro Mabel, o 4330, esse, de 2004. Ele disse assim, mas no Brasil vão terceirizar também companhias aéreas e hospitais? Eu não vou mais lá. O doutor Eugênio Zaffaroni disse isso, acho que foi ontem ou anteontem. E aí fiquei pensando, terceirizar companhias aéreas deve ser uma loucura mesmo, porque uma companhia aérea, a TAM, digamos, demite seus trabalhadores, que deve custar caro, relativamente, né? E contrata uma dessas aí, mas não vai sair, vai cair tudo. Claro. E vão ter hospitais. Mas qual é a responsabilidade? Exatamente, terceirizar. Ninguém tinha pensado, o Zaffaroni pensou nisso. Uma empresa aérea terceirizada, mas quem é que entra no avião? É sério? E o hospital? Então, eu quero agradecer muito, lembrar o seguinte, uma vez eu assisti uma cena, faz muitos e muitos anos, havia um jovem sindicalista no X-Trabalho, no 3º andar do prédio, que estava convocando servidores para uma greve, e saiu um juiz e queria lhe dar voz de prisão.
E todos nós corremos ali, os advogados, para que aquele sindicalista jovem não fosse preso, porque ele estava parando os trabalhadores e era um período duro, não era como agora, que também é duro, era pior. Aquele jovem sindicalista tinha 19 anos, era o doutor Francisco, hoje desembargador, semana que vem ministro. A vida é interessante, doutor Francisco, nos coloca em situações muito diferentes. Eu fico com muito orgulho da sua presença aqui, da sua trajetória. Eu queria dizer para a Neida, para o Érico e para a Fernanda, e para todos os nossos amigos e amigas, que nós vamos ficar sem, o doutor Francisco me explicou que tem que ir para Caxias. Mas eu quero agradecer em nome de todos nós, todos que estão aqui, todos que estão nesta mesa e todos os trabalhadores e as trabalhadoras que serão atingidos por esta palestra. Já foi dito aqui, eu vou repetir, estão aqui ativistas, estão aqui pessoas, está ali o Antônio Neto, foi um dos que teve a ideia dessa palestra, está ali assistindo, ativista, dirigente do PSOL, está aqui o Rui, engenheiro da URGS, que está coordenando um trabalho lá, falei antes, sobre como levar direitos da CLT para trabalhadores estatutários federais. Estão aqui pessoas, está ali o Mário Fernando, dirigente histórico do SIMPA, dos trabalhadores municipais de Porto Alegre. Então, são inúmeras pessoas aqui que vão retransmitir. Então, eu quero agradecer em nome nosso, que estamos aqui, e em nome de todos aqueles que serão atingidos, em nome, talvez, apesar de quase 60 anos e sempre lutando, eu mantenho otimismo. Em nome, talvez, da vitória que os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil consigam ter, essa sua boa vontade e a sua disposição permanente de estar conosco. Muito obrigado, doutor Francisco Costal Araújo.